E realmente pode ser que uma pessoa não clique nesse link, site que vai te hackear.ataque.org. Porém, você deve concordar que uma pessoa vai clicar no link mercadolivre.com.br, certo? Agora, e se eu te falar que mercadolivre.com.br é um apontamento que leva para site que vai te hackear.ataque.org? É que mercadolivre.com.br não é mercadolivre.com.br, afinal, eu mudei aqui o I pelo L. É fácil conquistar a confiança e pegar num clique, né? Isso se chama camuflagem de links. E nessa aula eu vou te mostrar várias técnicas para você fazer isso quando precisar capturar o clique de alguém. Então vamos para minha tela e acompanha comigo essa aula que está incrível. Camuflagem de links. Por que camuflar um link? Existem algumas maneiras, tá, que você tem que se perguntar por que você vai querer camuflar aquele link. Aí você vê se fica viável para você. E a primeira delas é para não mostrar de início o real endereço. Você não quer que a pessoa veja exatamente o link que você está mandando. Se o link for aqueles diferentes, de um serviço gratuito, como a gente estava usando o ngrok, e você viu que é um link muito grande, você não quer mostrar aquele link daquela forma, porque vai gerar suspeita. E para que diminua suspeitas, a gente faz essa camuflagem. Em qual domínio, por exemplo, você acha que um usuário comum tem mais chance de clicar? Nesse aqui, diferente, esquisito, ou um mais bonitinho, atualizaragora.com. Não pense que é porque a pessoa é mais leiga, ou porque ela realmente não entende muito de tecnologia, ou ela vai realmente clicar em qualquer link que você mandar. Quanto mais você profissionalizar, quanto mais você melhorar o seu link, mais fácil de você capturar o clique dela. Então não é porque você vai fazer um ataque que você vai mandar um link totalmente esquisito, só porque... Não, você vai fazer algo bonito e vai melhorar da melhor forma que você puder, tá? E exatamente para aumentar a chance dela clicar, principalmente no phishing, que você manda para milhares de pessoas. Se você mandar com um link mais bonito, a chance e a taxa vai aumentar muito dos cliques em cima do seu link, tá? E aí, quando você consegue fazer algo bem feito, principalmente no spear phishing e no phishing, você tem o sucesso, que é capturar as informações da pessoa, que é capturar o clique daquela pessoa, tá? Então vamos agora às técnicas de camuflagem de links. A primeira delas, e a mais básica, que é muito simples de fazer, são com encurtadores de URL. Não sei se você já ouviu falar em encurtadores de URL, mas com certeza você já clicou em algum desses encurtadores, tá? O Bitly talvez é o mais famoso, e ele é muito utilizado até por pessoas que fazem vídeo no YouTube, youtubers. Geralmente eles encurtam links e colocam ali na parte de baixo do YouTube, tá? Se eu for agora no YouTube e procurar alguma videoaula, muito provavelmente aqui, eu sei até qual, marketing digital. É muito comum nesse ramo o pessoal encurtar o link. Até porque o Bitly, não só para encurtar o link, eles também dão a quantidade de acesso que você realizou ali no link. Então, se você mandar aquele link, tiver uma conta naquele site Bitly, eles conseguem dizer, ó, 300 pessoas clicaram no seu link, 700 pessoas clicaram no seu link. Então, é muito comum aqui embaixo, ó, eles colocar aqui, ó, inclusive, exatamente, ó, o melhor guia completo já usou o encurtador. Geralmente, nesse caso, como não é um phishing, a maioria das vezes não é só para encurtar ou camuflar o link. É realmente para ter uma métrica de quantos cliques teve, tá? E eu tenho certeza que a maioria desses vídeos aqui, a gente vai procurar, vai ter esse Bitly, que é o mais comum e mais famoso. Tem o is.gd, esse aqui já acaba sendo utilizado e a gente vai inclusive na aula um pouco mais para frente aqui utilizar ele para camuflar o nosso link, porque ele é pequenininho, você pode ver que é só is.gd e vai nos ajudar utilizando um método um pouco mais avançado aí de camuflagem, tá? O cut.li, todos eles, tá? Eles são encurtadores de link, ou seja, você joga o link aqui dentro, todos eles vão ter uma parte aqui. Se eu quiser encurtar o google.com, eu jogo o google.com, clico em shorten, que ele vai encurtar, ó. No caso, o google.com é pequenininho, mas então praticamente ficou o mesmo tamanho. Mas vamos supor que eu queira encurtar aquele link grandão.
aqui, ó, que foi aquele nosso. Olha o tamanho do link que a gente estava enviando para a pessoa. Tudo isso aqui, ngrok.free.app. E ele, se eu customizar ou tentar aqui colocar aula 2 camuflagem, por exemplo, ainda ficou grande, mas se quiser diminuir ainda mais, aula 2, um exemplo, aula 3, aula 4, aula ok. E eu posso clicar para encurtar o link. No caso, ele não está deixando eu encurtar, provavelmente ele foi colocado numa blacklist, é muito comum, tá? Eles colocarem, ou eu errei também aqui, eu coloquei 2 vezes, vamos ver. Encurtou. É muito comum também, dependendo da versão do ngrok que você está utilizando, por isso que eu falei para você atualizar, muitos ngroks aqui, no finalzinho, eles estavam banindo, tá, dos encurtadores, até por causa desse tipo de ataque, tá? Nesse caso foi realmente porque eu tinha colocado 2 Ctrl+Vs, então tinha 2 sites, e ele encurtou. Então olha só, o que é muito mais fácil, eu mandar esse aqui, e ainda consigo customizar aqui na frente, eu falo ok. Então aqui eu poderia colocar outra coisa, por exemplo, update, ou atualize, ou Outlook, ou Netflix, aqui na frente, tá? Então ficaria muito mais bonitinho para ser enviado do que esse link desse tamanho enorme, tá? Então esses são os encurtadores, você diminui, é exatamente o nome, né? Diminui o link, tá? Nós temos esses 5, o bit.ly, o is.gd, o cut.ly, o tinyurl e o gg.gg. Esse aqui eu gosto bastante também, ele segue o mesmo padrão aqui do is.gd, bem tranquilo, você coloca o seu... Ele até fala, coloque sua URL longa aqui e ele vai encurtar. E você pode até customizar também. Você quer que fique o que na frente? Aula, teste, phishing. Claro que você não vai colocar phishing aí, tá? Mas só um exemplo. Esses são 5 encurtadores que nós temos. Existem mais, você pode até procurar, mas os mais conhecidos que eu gosto de utilizar são esses 5 aqui. Subindo de nível na sua camuflagem. Agora a gente vai aumentar um pouco mais o nível aí e ver algumas técnicas que os hackers utilizam para camuflagem de links. Então vamos nessa. A técnica avançada, utilizando o arroba. Isso aqui pouca gente sabe. Pouca gente sabe dessa técnica e ela é muito utilizada junto com encurtadores. Essa técnica aqui ela é gratuita, mas um pouco mais avançada, tá? Porque exige um pouco de conhecimento em domínios e a gente vai ver ela agora. Tá? Ela é muito utilizada no meio do hacking. E basicamente a gente vai escolher aqui um encurtador, já que ela é utilizada com encurtador, e eu vou utilizar esse is.gd, porque exatamente como eu comentei um pouco antes, ele é pequenininho, ó. Eu vou utilizar esse is.gd, eu vou criar uma página aqui falsa no meu Kali Linux. Coisa rápida, bem tranquilo. Vou subir aqui no ngrok. Então eu vou... A gente já fez isso várias vezes, tá? Eu vou abrir como root. E aqui eu vou usar o CTOolkit. E aqui, opção número 1, para Social Engineer. Opção número 2, opção número 3 para Credential. Opção número 1, no caso, a gente vai escolher um Web Templates. E aqui eu vou jogar o meu IP 68.200.66. Correto até aqui? Vou escolher a opção do Google. Então eu quero o Web Template do Google. Tá? Então eu vou escolher aqui a opção do Google. Ele já clonou, já está rodando. Agora a gente vai mais uma vez abrir um terminal. E no outro terminal, nós vamos rodar o ngrok para que fique online. Tá? Então ngrok HTTP 80. Esse é o nosso link. Só que agora vamos utilizar a camuflagem. Eu vou copiar esse link, copiar o endereço do link. Se eu acessar esse link aqui agora, deixa eu ver até, beleza. Vou acessar esse link aqui agora, visite site, beleza, ele está funcionando. Mas eu não vou mandar esse link diretamente para a pessoa, para não dar aquela suspeita. Eu não vou entrar no WhatsApp agora, eu vou mandar lá, por exemplo aqui, olá Fernando, dá uma olhada nessa matéria. Aí eu não vou mandar um link assim. É muito mais bonito eu mandar encurtado e camuflado. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no is.gd, vou encurtar o link. Agora, go ahead, seu link está encurtado. Agora ele está aqui. Já melhorou e muito, então eu já posso mandar ele assim, ó. Certo? Olha só que legal, já posso mandar dessa forma. Mas a gente ainda pode melhorar. Ele aqui já suspeitaria menos. Dá uma olhada nessa matéria, porque é mais comum esse is.gd.
Mas vamos aqui e vamos ver se a gente consegue encurtar ele e customizar o URL. Então eu vou fazer aqui, eu vou jogar ele de novo. E aqui embaixo a gente tem a opção de Custom URL, ó, Custom URL. E eu vou colocar aqui, por exemplo, matéria norte. Primeira coisa que veio na mente aqui, mas poderia ser matéria referente a alguma aula, referente a alguma parte de interesse dele. Eu vou clicar em Shorten. Custom pode conter, não pode conter, então não posso colocar um traço. Matéria norte. Encurtei e agora já virou uma matéria norte. Olha só como melhorou, certo? Já ficou mais bonito. Se eu mandar isso aqui para ele, por exemplo, a chance dele abrir é muito maior do que aquele outro link enorme. Tudo bem que ele leva-nos aqui para esse mesmo link, mas o clique a gente já conseguiu bypassar, a gente já conseguiu obter, tá? E ainda nessa tela, eu vou voltar aqui e agora a gente vai utilizar o método avançado que eu comentei usando o arroba, que pouca gente conhece. É exatamente fazer o seguinte: eu posso, isso aqui vai entrar um pouco de teoria de domínios, tá? Mas eu posso, por exemplo, fazer o seguinte: https matéria cidade São Paulo arroba, e aí eu vou jogar o resto do link aqui, ó. Olha só que legal como é que fica mais bonito o nosso link. Matéria cidade São Paulo, e aqui ele vai talvez aí passar desapercebido, e vem matéria norte no final. Olha só o que eu vou fazer com esse link agora. Eu vou copiar ele e vou abrir ele aqui também no meu navegador. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o link que eu tô abrindo, ó. Matéria cidade São Paulo. Assim que eu dou um enter, ele me abre na mesma página do Google. Olha só. Matéria cidade São Paulo, matéria norte. Eu abro, ele abre no Google. Por que isso acontece? Porque nos domínios, tá? Isso aqui é um pouco de teoria, como eu comentei, de domínio. Nós temos uma regra que ele desconsidera tudo que está atrás de arroba. Então daqui para trás eu poderia escrever qualquer coisa que eu quisesse, que ele vai desconsiderar. Mas o importante é que eu tenha o parâmetro aqui atrás passando https : E olha só, eu posso escrever qualquer coisa. Eu só preciso que depois, na verdade, tenha o arroba e o link que eu quero que leve. Então eu poderia pegar aqui https : escrever até algo mais forte, ó, Microsoft atualize seu Windows. Atualize seu Windows. Olha isso. E mandar. E assim que a pessoa abre ali, atualize seu Windows, ela leva para a página do Google. Atualize seu Google. E aí você usa a sua criatividade, né, a engenharia social, mas isso é muito poderoso. A gente está utilizando aqui um método totalmente gratuito. Você viu que a gente criou um site falso e atrás do arroba ele desconsidera tudo e nos deixa escrever o que eu quiser. Então essa técnica ela é muito poderosa e é muito avançada. E pode ver que muita gente às vezes não conhece, não sabe, não utiliza. Porque geralmente vem aqueles links estranhos, diferenciados. E agora você, como um hacker, pode utilizar essa técnica aí no seu ataque de phishing, de spear phishing e utilizar à vontade, tá? Detalhe, nós temos algumas outras técnicas também. Então essa aqui, ela é utilizada junto com encurtadores. Serve com qualquer outra coisa, tá? Qualquer domínio, se você colocar um arroba depois, até você pode, até por exemplo, Google mesmo, ó, .com, a própria Google. Se eu abrir aqui e digitar https : teste aula TDI técnicas de invasão, o que for aqui atrás, eu jogo aqui, ó, @google.com. Se eu abrir esse, eu vou colocar aqui, ó, na verdade, TDI hackeou Google, @google.com. Então TDI hackeou Google. Se eu jogar esse link aqui no meu URL, ele vai abrir o site da Google. Então eu mando esse link para a pessoa, olha só, hackei a Google, TDI hackeou a Google. Mas quando ela abre, vai abrir o site da Google. Isso acontece exatamente pela explicação de que os links vão desconsiderar tudo atrás do arroba, só considera o que tem depois do arroba, tá? Então, bora para mais técnicas.
Nós temos algumas técnicas de comprar domínios, tá? Para você não ficar utilizando esses gratuitos, mesmo que essa técnica seja muito boa, muito avançada, bem legal mesmo. A gente ainda existem outras técnicas ainda melhores, tá? Mais bonitas ainda. Por exemplo, você comprar domínios. Você pode comprar o domínio.com.br. Aí você pode comprar domínios em vários lugares. A gente tem a própria Registro BR, a gente tem a GoDaddy, a gente tem a LocalWeb, a gente tem a HostGator e vários data centers, empresas que fazem esse tipo de serviço. Então você pode até ver aqui, ó, Registro BR. Ah, eu quero registrar um domínio chamado TDI não. Por exemplo, Netflix. Então Netflix-atualize-plano.com.br. Vamos ver se está disponível? Está disponível. O Netflix atualize plano.com.br por um ano, R$40 aí. Essa é uma das formas de você contratar aí e camuflar o domínio. Tem outras opções, a GoDaddy, tem a própria LocalWeb também, tem a própria HostGator. Todas essas empresas, elas vendem esse serviço de domínio, tá? Que vendem .com.br. Não precisa só necessariamente ser .com.br. Tem outras formas, tem outros, a gente chama de TLD, né? Então poderia ser .org. Vamos ver se está disponível. Não está disponível. Ó, não disponível para registro. Vamos ver os que ele tem aqui para nós. Outros valores. .com. Vou jogar um aqui que existe. facebook.com.br. Porque às vezes eles dão outras opções aqui embaixo, ó. Olha só que legal. .agora, né? agr.br, .far.br, .ong.br. Olha só quantas opções. Tudo isso você consegue aí através desses registros de domínio. Dando continuidade aqui, nós temos os domínios.com, que a gente aí considera a Namecheap uma das melhores, mas os de cima também vendem domínio.com, tirando aí a Registro BR, tá? E agora eu vou mostrar para você algumas técnicas hackers bem mais avançadas que para você validar. Geralmente também elas são muito utilizadas com spear phishing, com algum direcionamento de alguma empresa específica que você queira hackear. E aí nós vamos começar aqui, por exemplo, com homoglifo. Palavra aí um pouquinho diferente, né? Homoglifo. O que seria essa técnica? A técnica, ela utiliza letras ou caracteres semelhantes para criar um domínio visualmente similar ao original. Ele cria um domínio ali muito similar ao original. Por exemplo, aqui você consegue perceber a diferença entre esses dois domínios? Dá uma olhada. Qual que é a diferença entre o de cima e o de baixo? Olhando rápido assim, você quase não percebe, né? Você fala, não, é o mesmo. Mas se você observar um pouco melhor, você consegue ver que o de cima é um M e o de baixo é um N. Isso é o homoglifo. Eu posso, por exemplo, alterar alguma letra de algum domínio. Então esse MindMaster aqui, eu poderia fazer um homoglifo dele para mandar para alguém se tivesse conta. O homoglifo dele seria mais ou menos assim, ó. Esse é o site oficial. O site que eu faria a técnica do homoglifo era, por exemplo, eu obrigatoriamente tenho que trocar alguma letra, é trocar, por exemplo, aqui, ó, Mind, e aqui no lugar do I colocar um L. Ele fica muito similar, tá? Foi exatamente o que a gente viu aí no começo da aula. Eu comentei com vocês que a gente tinha um domínio chamado mercadolivre.com.br, mas na verdade o domínio não era Mercado Livre, era Mercado 2 L's aqui, ó. Olha essa técnica, eu acho que você não está conseguindo ver. Olha essa técnica. Muito parecido e similar um do outro. Você consegue ver o poder dessa técnica, homoglifo? Então, é a técnica de trocar uma letra pela outra ali e fique muito similar, tá? Repetição. Técnica aí da repetição. É o uso de caracteres repetidos, geralmente se aproveitando dos internautas que escrevem muito rápido e batem 2 vezes na mesma tecla, ou até mesmo para você mandar e passar desapercebido, ou às vezes para o internauta que digita um pouco rápido e digitar errado. Então vamos supor aqui do Google, o exemplo da técnica de repetição é repetir uma letra a mais. Então é Google com 2 Os, a gente inseriu um O a mais aqui, ó. E aí as técnicas de repetição se concretiza aqui nesse ataque. Então, se fosse no MindMaster mais uma vez, no nosso link aqui, deixa eu abrir o bloco, seria basicamente repetir alguma
aqui repetir um I, por exemplo, ou repetir um E. E aí seria a técnica da repetição, tá? Técnica da transposição. Muito comum também é a troca de 2 ou mais caracteres de lugar, novamente visando os internautas que escrevem muito rápido. Às vezes a pessoa escreve muito rápido, troca ali de lugar, vai para o seu site falso em vez do verdadeiro e acaba nem se tocando ali, nem percebendo, tá? Então, por exemplo, você consegue descobrir a diferença entre um e outro aqui? Onde que está a técnica sendo atuada? Aqui, ó. O de cima, corretamente escrito, e o de baixo, e aqui, ó. O T veio antes aí do U. O T veio depois do U, na verdade. Então, técnica da transposição. Se mais uma vez fosse feito aqui no MindMaster, muito provavelmente a gente teria que trocar alguma letra de lugar. Trocar aqui o DN, ó, MindMaster, talvez. Ou... Percebe o poder também dessas técnicas? Vamos para mais uma técnica, a técnica da inserção. Insere uma letra no domínio original. Simplesmente inserir. Aonde quer que seja, ou no início, ou no final, é inserir uma letra. Eu não coloquei nenhum exemplo, mas vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, exemplo.com.br. Como é que a gente faria uma técnica de inserção? É inserir mesmo uma letra a mais. Exemplos.com.br. Eu inseri aqui um S. Coloquei no plural. Que também é uma técnica que a gente consegue fazer, que é a técnica da pluralização. A gente vai ver ela um pouquinho mais para frente. Ou posso inserir aqui, ó, o exemplo. Olha só, inseri um O. Seria uma letra só, oexemplo.com.br. Mas para um internauta que você mande esse link, ele, eu conheço esse site. Mas na verdade não é o site que ele estava pensando. Ele tem um O a mais, sabe? Passa desapercebido. Então, como falamos, tem a técnica da pluralização, que adiciona ou remove uma letra para tornar o domínio ou plural ou singular. Então aqui, onde que está a diferença? Olha, é muito igual. Se olhando rápido assim, você quase não percebe a diferença. Onde que está a diferença do domínio? No plural. Qual que é o verdadeiro? Técnica de invasão ou técnicas de invasão? Então o que a gente fez? A gente tirou o S, a gente tornou a palavra singular. Ficou técnica de invasão, tá? Não mais. E isso passa, às vezes, muito desapercebido. É muito comum e muito efetivo, tá? Temos a troca de vogal. Então, como o domínio sugere, a gente troca a vogal. A gente tem um domínio que tem uma vogal ou que termina com uma vogal, a gente consegue trocá-la e ele fica muito poderoso. A gente pode comprar ele e muito simples, tá? Então aqui, ó, foco em sec.com.br. Onde que a gente poderia trocar aqui e fazer uma técnica funcionar? Foca em sec.com.br. Olha isso. Ele fica idêntico, mesmo tamanho inclusive, nem adiciona nem tira. A gente só trocou uma letra aqui e o poder disso é realmente extraordinário, tá? TDL incorreto ou alterado. A gente consegue no final do domínio alterar o que a gente já viu um pouquinho antes, que é a TLD. Na verdade, TLD aqui, ó. Final do domínio diferente. Então olha isso. O correto é facebook.com.br, mas a gente pode ter facebook.agr.br, como a gente viu. Então a gente estava até aqui, ó. facebook.com.br não consigo registrar, porque não está mais disponível, mas facebookagr.com.br eu consigo registrar e mandar para uma página falsa do Facebook, por exemplo. Tem o facebook.far.br e é muito comum, tá, empresas, às vezes de grande porte, contratarem diversos tipos de domínios porque eles sabem desse tipo de técnica. Então a Google, muitas vezes ela contrata já Google com 2 Os, ela contrata Google com 3 Os, ela contrata Google colocando um L aqui no meio, porque ela sabe dessas técnicas e ela não quer deixar essas brechas. Então ela já contrata tudo isso de domínio para que outras pessoas não contratem também. Claro que ela não vai esgotar, então pode ver que existem ainda muitas opções e a própria Registro BR não dá, ó. Nos dá as opções, ó. Google.com.br eu não consigo contratar, mas eu consigo contratar google.etc.br, ong.br. ONG já é um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que provar alguns documentos e tal, provar que realmente é uma ONG, então isso aqui a gente já descartaria. Mas existem alguns outros domínios que a gente pode ir usando a criatividade, e não precisa ser exatamente .com.br, pode ser .com.jk, pode ser inclusive no Namecheap,
a gente tem diversas opções, tá? Para essas contratações que você pode realizar. Deixa eu achar o domínio certo aqui. Então vamos lá, google.com. Google.com eu não consigo, mas vamos ver se google.io eu consigo. Também não consigo, ó, já foi registrado em 2002. .xyz, 2014. Mas então vamos utilizar aqui o técnicas de invasão. Ou mesmo fokinsec.com.br. Vamos ver. Fokinsec.com eu não consigo, mas fokinsec.com eu consigo, ó, $5. .lat, .org, .net. Então, ó, não tem. Aí eu poderia, por exemplo, contratar e mandar para uma página falsa tranquilamente, tá? Mais uma técnica aí muito efetiva. E a gente tem técnicas que a gente consegue ver se os domínios já estão registrados ou não, e a gente chama isso de URL Crazy. Aí essa é uma delas, é uma ferramenta na verdade, e eu quero mostrar para você. E antes da gente tentar ela aqui no nosso terminal, eu vou, por exemplo, abrir o online dela, que é esse aqui, ó. A gente vai deixar aí nos comentários, na parte aqui de baixo, no link, na parte de baixo do vídeo, para você acessar, ó, esse site aqui, ó, sweep.biz URL Crazy. Eu vou abrir ele aqui com você. Olha só, eu posso, ele até dá alguns exemplos, ó. Posso jogar facebook.com. Vamos jogar facebook.com para ver? Vou jogar facebook.com e vou clicar submit. Ele vai testar algumas dessas técnicas que eu falei para vocês e algumas outras também. Então deixa ele gerar aqui, ó. E ele começou a testar, ó. Omissão de caracteres. Facebook.com. Olha só, ele tirou um E. Ele omitiu um caractere. Ele tirou um O agora, ó. Facebook.com. Os que retornar DNS aqui, ó, é porque já estão registrados, tá? Então ele está retornando num DNS, ou seja, inclusive a maioria apareceu mesmo, ó. 157.240, 157.240, ou seja, muito provavelmente a própria Facebook já registrou esses domínios com base naquilo que a gente comentou. Aí aqui ele tem várias técnicas, alguns não estão registrados, muito provavelmente. O Facebook, aqui no lugar do O, ele jogou um G, que é o Bitflipping, e ele dá até a técnica, ó, o que a gente tinha comentado, ó, homoglifo aqui, ó. Em vez de O, ele jogou 2 zeros, ó, facebook.com. 2 zeros no lugar do O, mas também já está registrado. Essas empresas grandes, a maioria já estão registradas, mas é sempre válido lembrar. Então vamos jogar aqui um fokinsec.com.br para ver. E olha só, ele já nos deu aqui algumas opções, ó, caracteres omissão. Ele tirou um O aqui no comecinho. Foco em, aqui ele tirou um S. E fica muito igual, ó, a de repetição. Ó, caractere repeat, repetição de caractere. Então ele repetiu aqui em algum lugar, aqui ó, no ponto .com. Você vê como, e se você olhar assim rápido, ó, quase não dá para diferenciar uma da outra aqui em cima. Isso a gente está utilizando um site, tá? Um site bem tranquilo aí, que é o URL Crazy, aqui, ó, sup.url Crazy. A gente também tem essa ferramenta no nosso terminal. Aí eu vou abrir ela aqui. A gente pode rodar essa ferramenta no nosso terminal tranquilamente. Então deixa eu abrir aqui no Firefox, por exemplo, para a gente fazer o download dessa ferramenta. Eu acessei aqui, também vai estar aqui embaixo o link, tá, do GitHub dessa ferramenta, mas você pode colocar o URL Crazy GitHub. E aqui, ó, ela é a primeira, inclusive, ó, GitHub URL Crazy, é do Urban Adventure. E a gente vai vir fazer o seguinte, ó, code, copiar aqui no nosso terminal. Vou abrir ele como root mesmo. Deixa eu aumentar aqui a letra. Vou dar um git clone. E eu vou jogar o link para nós clonarmos esse repositório. Colar, seleção, ele não clonou direito aqui. Deixa eu copiar novamente. Hop. E vamos abrir aqui, colar seleção. Agora sim, assim que eu dou um enter, tá clonando. Clonou. O URL Crazy tá aqui. E beleza, nós já temos a pasta aqui, o URL Crazy. O que eu vou fazer? Vou entrar na pasta primeiramente, né? URL Crazy. Vou dar um ls para listar. E essa ferramenta é bem tranquilo de utilizar. A gente só vai jogar o URL Crazy e na frente o domínio. Então eu vou colocar aqui o URL Crazy. Ele já até nos deu uma dica, youtube.com. Vamos fazer isso? youtube.com. Vou deixar ele rodando aqui.
Fala pessoal, então terminou aqui de rodar a ferramenta URL Crazy, fazendo o escaneamento aí no YouTube. Demorou cerca de 10 a 15 minutos aqui, realmente mais do que o habitual. Não demora tanto assim, talvez no seu também demore um pouco, principalmente por ser a primeira vez que tá rodando. O meu eu já rodei várias vezes, e aí ele mesmo assim demorou relativamente bastante para rodar essa ferramenta, tá? E aí, inclusive, eu até dei uma pausa aqui para continuar, tá bom? E aí, ele nos mostra aqui, ó, vários tipos de respostas incorretas, tipo de domínios que ele testou. E como a gente fez no YouTube, ele volta aqui, ó, para onde que tá apontando o name server. Deixa eu diminuir aqui, ó, para ficar melhor para visualizar. E ele realmente testa muito tipo de domínio, olha isso. Agora eu vou aumentar um pouco mais. E ele traz já o name server para se tá apontando para algum lugar, se existe ou não. Os tipos lá, ele mostra qual que é a técnica que está sendo utilizada, ó. Repetição de caractere. Então tá YouTube, repetindo aí o U. E o YouTube, repetindo o U aqui agora, desse lado. E aí tudo isso que a gente já viu, tá? Mas a URL Crazy pelo Kali Linux é dessa forma que você utiliza. Então só recapitulando, olha só que legal, ó. TLD diferente, ó. YouTube.ads. E ele dá várias e várias opções. Então, recapitulando, você aprendeu aí a utilizar pelo GitHub, né, no Kali Linux. Aprendeu a utilizar pelo site sweep.biz, URL Crazy, fora todas as outras técnicas de domínios e camuflagem de links. Bom, essa foi a aula de hoje. Olha só quanta informação você já adquiriu até aqui. Informações utilizadas pelos maiores hackers, técnicas avançadas de camuflagem de link, omissão de caractere, repetição de caractere e muitas outras. Parabéns aí pela dedicação. Nos vemos nas próximas aulas.